Começou hoje em São Paulo um leilão de peças históricas que pertenceram à família real brasileira. Ao mesmo tempo em que os colecionadores preservam as relíquias, o público fica sem poder ver essa parte importante do patrimônio do país. Os talheres de prata, os pratos de porcelana francesa, os copos de cristais Baccarat. Eram exatamente com essas peças do século XIX que Dom Pedro II fazia as refeições. Elas pertenciam à colecionadora Margarida Polack Lara. Conhecida como a primeira dama do turf brasileiro, a russa, radicada em São Paulo, morreu no ano passado, aos 107 anos. A família decidiu leiloar parte das raridades. São quase 500 lotes que reúnem mais de 1.000 artigos, como essa escultura de marfim. Ela era usada pelos médicos durante as consultas para que as mulheres indicassem onde havia algum problema de saúde. Naquela época, elas não se despiam na frente dos doutores. As condecorações imperiais também podem ser arrematadas. Assim, se pudesse escolher uma. É muito difícil, realmente é muito difícil. Essa carta escrita à mão em 1801 é uma das principais peças do leilão. Nela, Dom João VI conta a um primo sobre a morte de seu filho mais velho, Dom Antônio, acontecimento que tem ligação direta com o Brasil. Dom Antônio era o irmão mais velho de Dom Pedro I, que passou a ser o sucessor da coroa real. Seria a história se fosse o irmão dele que faleceu, o nosso imperador? A gente não sabe, né? Com o leilão, as peças ficam em acervos particulares, restringindo o acesso do público. Dependendo de para qual pessoa esse objeto for, talvez se perca. Então eu acho que, pelo menos no museu, vai permanecer a história por mais tempo. Para essa conservadora do Museu de Belas Artes de São Paulo, o Estado deveria incentivar uma política de doação. É a nossa história que está em jogo, né? E essas peças trazem essa história. Então, assim, ir até lá e dizer, não, isso é nosso, agora ele não pode. Mas deveria ter uma consciência disso, né? Eu acho que os governos deveriam se estruturar para participar dos leilões, como acontece no mundo inteiro, adquirindo esses objetos e levando para os museus. É engraçado, né? Doação ou aquisição? Porque o Museu Imperial de Petrópolis participou do leilão em Nova York agora e comprou peças de Dom Pedro II, né? Então, se querem peças, vão lá e leiloam. Agora, tirada do particular... Agora, o Museu Imperial, vale lembrar, funciona em Petrópolis e muito bem. Eu estive lá, eu fiquei realmente, quando eu estive ao menos, eu fiquei impressionado com a conservação e como funciona. Agora, eu acho que caberia duas coisas. Uma, como foi dito no entrevistado, a questão do governo, que tem recursos para tal, né? Apenas dinheiro é que não falta, né? Poderia entrar e comprar. Agora, tem uma outra coisa que é essencial e que não é tradição brasileira. E aí, os que não gostam dos Estados Unidos, não sei como responderiam. A diferença que nós temos com os milionários norte-americanos, hein? Quantos museus nos Estados Unidos foram construídos e recheados, né, por uma família? Será que nós não temos um milionário, temos tantos milionários brasileiros na lista, não tem tantos aí? Não temos os bancos? Será que um dos bancos não poderia, por exemplo, olha que coisa que eles sequer não fazem, né? Que propaganda positiva, né, chegar e comprar. Mas lá tem incentivos também, né? Não, mas aqui tem coisas. Você imagina o seguinte, quando o Bill Gates vai doar quase tudo do que ele tem, aqui, se ele puder, ele tira tudo do Estado. É o inverso, né? Então, nós temos de mudar. Por exemplo, será que o Banco Itaú, o Banco Bradesco, vamos pegar os grandes bancos nacionais, será que as grandes empresas aqui, inclusive as empresas estrangeiras, será que para elas 100, 200, 1 milhão, 2 milhões é dinheiro? É claro que não é. Poderia comprar e isso ir para um museu brasileiro e que a gente pudesse, que as escolas pudessem visitar, inclusive que a grande figura do Pedro II, nós só existimos como país graças ao Pedro II. Quer dizer, os 50 anos dele, sem nenhum caso de desvio de recursos públicos, nenhum, num país que depois vai se locupletar todo mundo, ele é uma figura fundamental para esse país unido, para essa construção da nossa memória. A literatura, ele pagou Gonçalves Dias na Europa, pagou o Carlos Gomes para fazer música, o Pedro Américo para pintar os vários quadros, etc., com os recursos dele. Portanto, nós temos uma parte da história do Brasil e deixá-la perder é um crime de lesa pátria, né? Olha, o Vila lembrou aí o Bill Gates. Por que o Bill Gates faz essas doações, que a gente nem imagina quanto seja em dinheiro, né? São bilhões, né? Porque nos Estados Unidos existe uma lei que no imposto de renda, de quem ganha acima disso, tal, isso aí, ele tem que pagar 50% ou mais, de acordo com a renda dele. Na França, o grande ator Depardieu
transferiu a sua cidadania para a União Soviética para não pagar esse imposto. Agora, aqui no Brasil, eu pago 27,5% e o cara que ganha milhões paga 27,5% do imposto de renda. Não é verdade? Então, Vila, pegando o seu gancho, se nós tivéssemos uma legislação que fizesse com os nossos Bill Gates, e talvez nós tenhamos aqui gente até mais rica que ele, com dinheiro escondido. Pode ser. E nós tivéssemos uma lei dessa, que o sujeito tinha que pagar o imposto de renda naquele valor, mas pudesse ter uma alternativa, fazer uma doação para a universidade, adquirir obras de arte para fornecer para museus. Quem sabe nós tivéssemos hoje uma solução como os Estados Unidos podem ter. Em nota, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional afirmou que foi comunicado sobre o leilão como previsto em lei para que a administração do Museu Imperial avaliasse uma possível participação.